Gravação do nosso terceiro vídeo a respeito da giberela do trigo. No dia de hoje, nós vamos falar a respeito da reação de cultivares, né? Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a doença, no segundo vídeo, nós falamos sobre a variabilidade ambiental, os efeitos sobre a giberela. Neste vídeo, nós vamos falar a respeito do efeito da cultivar, né, do genótipo. Então, antes, nós vamos fazer uma revisão a respeito do que nós já vimos nos vídeos anteriores. Então, em 2022, que foi um ano de laninha, vou colocar o ponteiro aqui, que foi caracterizado como um ano de laninha, nos meses de setembro, outubro e novembro, nós tivemos 19 dias com chuvas acima de 5 milímetros. Esse limite de 5 milímetros é uma quantidade de chuva considerada favorável, né, a partir de 5 milímetros, favorável à infecção pela giberela. No entanto, o ano de 2022, por ter sido um ano de laninha, né, um ano mais seco, a ocorrência da giberela foi baixa. 2023, que foi um ano de El Niño, nos meses de setembro, outubro e novembro, porque esses meses, só para relembrar, né, é os meses onde normalmente ocorre o florescimento do trigo. E o período do florescimento é o período onde a planta está mais suscetível à infecção pela giberela. Então, nos 3 meses, setembro, outubro e novembro da safra 2023, foram 35 dias com chuvas acima de 5 milímetros, o que causou uma alta ocorrência de giberela. No ano de 2024, um ano de neutralidade em relação ao fenômeno El Niño, nesses mesmos 3 meses, de setembro, outubro e novembro, foram 19 dias novamente, né, com chuvas acima de 5 milímetros, o que causou uma moderada ocorrência de giberela nesse ano de 2024. Então, caracterizando aí a questão ambiental como um dos fatores que interfere na ocorrência dessa doença. Muito bem. Como o objetivo, esse vídeo hoje é sobre resistência, antes de entrarmos nos dados, nós vamos falar um pouco a respeito dos tipos de resistência de giberela. E aqui é bastante importante prestar atenção, porque lá na frente, no momento das nossas conclusões, no final do vídeo, nós vamos precisar relembrar os tipos de resistência à giberela. Nós temos 5 tipos de resistência à giberela. A do tipo 1 é a que previne a infecção inicial do fungo, ou seja, a entrada do fungo no tecido da planta. Então, impede. Como que é o modo de ação da resistência do tipo 1? Ela impede a germinação e colonização do esporo, impede o desenvolvimento das hifas sobre as espiguetas e previne a entrada das hifas nas células da planta. Os mecanismos de resistência envolvidos são aumentar a habilidade da planta em reconhecer o patógeno, em saber que ela está sendo atacada e poder reagir, aumentar a concentração extracelular de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, é uma substância que a planta produz sob estresse, e quando ela está sendo atacada por um patógeno, ela produz essa substância porque, além de ser um sinalizador do sistema de defesa, o peróxido de hidrogênio funciona também como uma substância tóxica ao fungo. Induz fechamento de estômatos para reduzir a transpiração, perda de água, né? E aumenta a espessura da parede celular de forma com que, tentando uma barreira física para a penetração do fungo, né? Como que essa característica é avaliada, né, por quem faz esse tipo de trabalho de avaliação? Através da inoculação dos conídeos do patógeno nas espiguetas e calculando a porcentagem de espigas infectadas, né, por parcela nos experimentos de campo. Resistência do tipo 2, ela inibe o desenvolvimento do sintoma na espiga. Através de que tipo de ação? Impedindo que o patógeno passe de uma espigueta infectada para raques, como eu expliquei no vídeo anterior. A espigueta é cada uma daquelas partes que formam uma espiga, e então esse mecanismo do tipo 2 ele impede que o fungo passe para a rax, porque através da rax ele consegue atingir as outras espiguetas. Então, previne que o patógeno passe da rax para as outras espiguetas sadias. É exatamente isso que eu falei. Tá? Como que é o mecanismo de resistência envolvido nesse tipo de tipo 2? Inibe ou elimina a ação de fatores e patogênese.
Então, o patógeno, no momento que ele está infectando a planta, ou lutando para infectar a planta, ele também tem alguns fatores que ele utiliza, né, como enzimas, enfim, algumas substâncias que ele secreta e facilitam a infecção. No tipo 2, a planta reage a isso e ele inibe ou ela elimina esses fatores produzidos pelo fungo. Novamente, aqui, da mesma forma, a inoculação das inflorescências e cálculo de porcentagem de espiguetas com sintomas é a maneira de se avaliar esse tipo de resistência. A resistência do tipo 3 é a resistência ao acúmulo de micotoxinas nos grãos. Então, o fungo da giberela, ele, ao crescer no grão, ele produz algumas toxinas, que são chamadas micotoxinas, e que se acumulam no grão. Então, a resistência do tipo 3 é justamente a resistência que evita esse acúmulo. Então, inibe a secreção de toxinas, esse é o mecanismo de ação, né? Inibir a secreção dessas toxinas pelo fungo, ou degradar essas toxinas quando, mesmo com a inibição, o fungo ainda produz uma quantidade, elas são degradadas pela planta, tá? Os mecanismos de resistência, eles são muito parecidos, né, em termos genéticos, com do tipo 1 e tipo 2, enfim, ainda estão sendo bastante estudados, e a forma de avaliar é, depois da colheita, enviar sementes para laboratório, onde são determinados os níveis dessas micotoxinas. A resistência do tipo 4 é a resistência à infecção dos grãos, ou seja, resistência que se expressa no grão e reflete o crescimento do fungo no grão, o prejuízo direto do fungo no grão, tá? E ela é calculada a partir da proporção de grãos com sintomas efusário. Então, as resistências do tipo 1, 2 e a resistência do tipo 4 são as que vão ser mais tratadas aqui durante esse vídeo na análise dos dados dos trabalhos, tá? E, por último, a resistência do tipo 5 é a tolerância à perda de produtividade. Ou seja, mesmo é uma habilidade que a planta tem de, mesmo infectada pelo fungo, ela ainda consegue produzir de forma razoável, né? Então, se comparando, fazendo a comparação relativa da produtividade de uma cultivar com a outra, com testemunhas, enfim, se chega a avaliação desse tipo de resistência, né? Se alguém tiver mais interesse em aprender um pouco mais sobre tipos de resistência ou aprofundar o conhecimento, deixo aqui a referência, né, desse artigo, desses autores aqui, Ma et al. 2025, onde ele, além dessa tabela, tem muitas outras informações importantes e bem atualizadas, porque é um artigo de 2025. Bom, o trabalho que a análise do vídeo ela ainda é em cima daqueles 3 trabalhos do ensaio de cultivares de trigo, conduzidos em Passo Fundo pela Embrapa, onde foram avaliadas onde foi avaliada a incidência da giberela. Então, os dados são os mesmos do vídeo passado. Foram 30 cultivares, a data de plantio foram no mês de junho, né? Delineamento experimental idêntico, não mudou nada. Só lembrando que os dados foram coletados na parcela sem fungicida, então não houve interferência de nenhum tipo de aplicação. E os dados coletados, só para relembrar, foram 100 espigas colhidas no ponto de grão em massa para avaliação de incidência, severidade e cálculo do índice de Gibberella. E 100 espigas colhidas no ponto de colheita para avaliação dos grãos gibberelados. Eu destaquei aqui em negrito os 2 índices que nós utilizamos na análise deste vídeo. Índice de Gibberella e grãos gibberelados, tá? Bom, quais foram as 30 cultivares utilizadas nesses 3 anos de ensaios? Essa aqui é a lista, tá? Eu não vou ler cultivar, por uma questão de também de tempo, mas elas foram classificadas em reações de resistência ou moderada resistência, que é essa cor verde mais escura. Essa classificação é a classificação informada pela Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo. Toda cultivar que é lançada no mercado, ela precisa obrigatoriamente ser também informado qual a reação às doenças que atacam o trigo. E no caso dessas cultivares, especificamente o nosso tema é Gibberella, então foram essas as reações. Aqui vocês têm o nome das cultivares, nessa cor verde mais escura, são as cultivares resistentes ou moderadamente resistentes. No verde um pouco mais claro, moderadamente resistente. Alaranjado, as moderadamente resistentes, moderadamente suscetíveis, que são classificadas como intermediárias.
amarelo as moderadamente suscetíveis e em vermelho as moderadamente suscetíveis a suscetíveis, tá? Apenas uma que eu não encontrei informação, que eu deixei em cinza aqui, porque eu não realmente eu procurei e não consegui encontrar qual a reação dela para Gibberella. Não, mas ela entrou também apenas no ensaio de 2022. De todas essas cultivares, cada ano foram 30 cultivares, tá? 13 delas participaram dos 3 anos de ensaio. Depois, lá no final, a gente vai avaliar elas em conjunto. Vocês vão ver que vai ficar bem interessante. Bom, em relação à safra, primeira análise, já entrando para resultados e discussão. Quando nós classificamos essas cultivares, né, conjuntamente, as 30 cultivares para cada ano, então são 90 cultivares, né? Menos 13 que são as que estão comuns, né? Nós classificamos essas cultivares, numa ordem crescente de 1 até a última cultivar, de acordo com sua posição para duas características que eu já falei, que são grãos giberelados e índice de Gibberella, nós interpolamos essa classificação, essa ordenação das cultivares, nós interpolamos elas nesse gráfico, nós obtivemos o seguinte: é possível observar que se formaram 3 zonas bem distintas, onde estão agrupadas as cultivares de cada ano. Por exemplo, aqui em azul nós temos as cultivares da safra 2022, vejam que elas ficaram todas muito juntas. Em vermelho, as cultivares da safra 2023 e em verde, as cultivares da safra 2024. Essa informação já nos comprova a influência da safra na ocorrência da Gibberella, aquilo que nós já tínhamos visto no vídeo anterior, mostrando o efeito da variabilidade climática na ocorrência da Gibberella. Esse dado aqui nos confirma isso, porque justamente nos anos onde houve uma baixa ocorrência de Gibberella, foi um ano de Laninha. Um ano onde houve a safra, onde houve uma alta ocorrência de Gibberella, foi o ano do El Niño. E o ano de neutralidade em relação ao El Niño foi onde a Gibberella ocorreu de forma moderada. Então ficou bem claro, bem separado aqui, que a gente, de forma bastante didática, consegue confirmar aquela informação do vídeo anterior e realmente concluir que o ano tem um efeito muito pronunciado, né, muito forte na ocorrência da Gibberella. Bom, em relação aos índices, né, de Gibberella e grãos gibberelados, né, porcentagem de grãos gibberelados na safra 2022, aqui nós temos os gráficos publicados nos trabalhos para esses dois índices, tá? Eu acrescentei apenas a coloração aqui relativa à classificação de resistência. Nessa tabelinha aqui do meio, ela fica aqui para nos auxiliar a identificar, né, quando for verde mais escuro, a característica do material, ele foi classificado como resistente ou moderadamente resistente, assim sucessivamente. O que a gente pode observar, primeiro ponto, né, eu já havia comentado no outro vídeo, que a escala de grandeza do gráfico precisa ser observada, né, porque aqui, para o índice de Gibberella em 2022, nós tivemos como máximo o índice 4, e para a porcentagem de grãos gibberelados em 2022, no máximo 16. Vocês vão ver que nos próximas safras isso muda bastante em função justamente do nível de doença ser diferente de uma safra para outra, né? Uma safra onde teve menos é a safra de 2022. Mas o que chama atenção nessa safra é que nós tivemos algumas cultivares, se nós observarmos apenas as resistentes e as suscetíveis, nós podemos ver que a cultivar classificada como resistente, ela apresentou um alto índice de Gibberella nessa safra 2022, diferente da outra cultivar resistente, que o nível foi menor. Da mesma forma, se nós observarmos as 3 cultivares suscetíveis, nós tivemos baixo índice de Gibberella, mesmo elas estando classificadas como suscetíveis, nas 3 cultivares suscetíveis. Em relação aos grãos gibberelados, nós observamos também uma variação entre as cultivares, né, em relação à porcentagem de grãos com doença, né, e da mesma forma, as cultivares resistentes apresentaram um índice levemente superior, né, na média, às cultivares suscetíveis, né? E
As cultivares moderadamente resistentes, moderadamente suscetíveis, ficaram distribuídas aí ao longo de toda a escala do gráfico com grande variação, né? Em função do ano e também depois nós vamos poder conversar um pouco mais no final do vídeo por que isso aconteceu. Quando nós, da mesma forma que anteriormente, nós classificamos essas cultivares numa ordem crescente de 1 a 30 para as duas características, índice de Gibberella e grãos gibberelados, e plotamos em um gráfico, nós conseguimos visualmente identificar essas diferenças, acho que de forma mais clara, né? A gente pode ver aqui cultivares classificados como resistentes, numa posição dentro do gráfico, mostrando alto índice de Gibberella, para essa aqui, por exemplo, né, a Gili, e alto índice de grãos gibberelados, né? Da mesma forma, a cultivar trunfo nessa posição de mais alto índice para as duas características. Já as cultivares classificadas como suscetíveis, elas ficaram nessa faixa entre 5 e 10 para índice de Gibberella, mas em três patamares diferentes em relação a grãos gibberelados. A Toru que apresentou uma posição, né, mostrando maior índice de grãos gibberelados do que a Blank e do que a Luminos, que apresentou menor índice. E as demais distribuídas aí dentro de toda essa interpolação. Tá? A gente pode ver as verde, que mais claro que são as moderadamente resistentes, algumas, como essa ORS 1403, com baixíssimo índice de Gibberella, mas com uma posição intermediária em relação a grãos sintomáticos, né, grãos gibberelados, e assim por diante. Já na safra 2023, da mesma forma, a escala de grandeza mudou, como eu havia comentado, para índice de Gibberella passou próximo dos 60, né, 60 de índice, para grãos gibberelados, maior índice foi 45%, bem mais alto do que a escala de 2022. Da mesma forma, os cultivares variaram bastante em relação a esses dois índices, né? E também chamando atenção para mesmo comportamento. Algumas cultivares classificadas como resistentes e como suscetíveis, apresentando comportamento diferente em relação quando comparamos as duas características, né? No caso de 2023, foi um ano de El Niño, onde a ocorrência da Gibberella foi bastante alta, nós podemos observar que para índice de Gibberella, as cultivares resistentes, elas já apresentaram um índice de Gibberella mais baixo do que as demais, né? E as cultivares suscetíveis, por exemplo, a Luminous aqui foi a cultivar com maior índice de Gibberella. Lembrando, o índice de Gibberella é o produto da multiplicação da incidência versus a severidade, tá? Então, mostra o quanto de sintomas tem no campo dessa doença. Para grãos gibberelados, da mesma forma, nós podemos ver que as cultivares resistentes ficaram numa posição intermediária e as suscetíveis um pouco mais alto, né, variando entre elas, como nós poderemos ver agora no gráfico de interpolação, né? As duas cultivares resistentes, que é a Tebio Trunfo e a Gili, numa posição bem mais favorável nesse gráfico de interpolação em relação à ordem, né? Podemos ver que a Gili ficou entre 5 e 10 para índice de Gibberella, entre a posição 5 e a posição 10, e entre a posição 10 e a posição 15 para grãos gibberelados, e a Trunfo abaixo de 5, ficou entre as 5 melhores, né, traduzindo, para índice de Gibberella e entre a quinta e a 10ª posição para grãos com sintomas. E, como eu havia falado, as cultivares suscetíveis ficaram nas posições para índice de Gibberella acima de 20, né? Mas com diferença em relação à porcentagem de grãos gibberelados. A gente pode ver que a Luminous aqui ficou próximo de 5, a Blank acima de 10 e a Toru que foi a que ficou com maior índice de grãos apresentando sintomas. As demais cultivares distribuídas aí entre os vários índices, né? Mostrando uma grande variação para essas duas características. E, finalmente, para 2024, nós tivemos aí um comportamento semelhante,
quando na safra 2024 nós tivemos uma ocorrência moderada de giberela, foi um ano de neutralidade climática, e as cultivares se comportaram dessa seguinte forma. Para índice de giberela, né, nós tivemos aí cultivares com próximo de zero, abaixo de 5, né, e as suscetíveis com índices bem mais altos, né, próximos do máximo, numa escala que foi até 25. E para a questão de sintomas de giberela, né, os grãos giberelados, nós tivemos também uma variação entre as cultivares. Nesse ano, 2024, apenas uma cultivar resistente foi testada, que foi Tibio trunfo, e para a porcentagem de grãos giberelados, ela ficou na segunda colocação e numa posição intermediária para índice de giberela. Já suscetíveis para índice de giberela ficaram, como eu falei, no final da escala, e para grãos giberelados, uma ficou no meio, numa posição intermediária, e a outra ficou a segunda pior cultivar em termos de porcentagem de grãos giberelados. Indo para o nosso gráfico de interpolação, a gente consegue ver aqui a Ribio trunfo com um baixíssimo porcentagem de grãos com sintomas, tá? E uma posição intermediária para índice de giberela. E as duas cultivares suscetíveis, a Toruque numa posição intermediária para grãos giberelados, mas alta quantidade de grãos de índice de giberela, um alto valor de índice de giberela, e a Blank a pior, né? Com próxima de 30 para as duas e 25 para as duas características. As demais, como nos outros gráficos, distribuídas aí em várias posições dentro da interpolação, inclusive com algumas, né, como a ROS 90 aqui, praticamente ela ficou bem classificada nos dois gráficos, né? Nós podemos ver que foi a melhor cultivar nesse ano, certo? E quando nós, como eu havia comentado, nós temos 13 cultivares que participaram dos 3 anos. Então, quando nós comparamos as 3 cultivares, nas 3 safras, nós temos esse quadro aqui, né, que nos mostra algumas coisas. Mas antes é importante relembrar os tipos de resistência, para que a gente comece a entender por que o comportamento das cultivares, embora classificadas como resistentes, moderadamente resistentes, moderadamente suscetíveis ou suscetíveis, varia ao longo das safras. De uma safra para outra, o comportamento muda. Bom, primeiro, as resistências do tipo 1 e 2 estão relacionadas ao índice de Gibberella. A do tipo 1, se vocês lembrarem, ela previne a infecção inicial do fungo, e a do tipo 2 inibe o desenvolvimento do sintoma na espiga. O índice de Gibberella mede a incidência e a severidade, ou seja, quantas espigas apresentam a doença no campo, se nós contarmos, né? E quanto cada espiga apresenta de doença, tá? Então, o tipo de resistência que comanda essas duas características é do tipo 1 e tipo 2. A do tipo 4 é a resistência à infecção dos grãos. Então, quando a gente mede a porcentagem de grãos giberelados pós-colheita, faz a contagem, classifica os grãos em com ou sem giberela, a gente está falando da resistência do tipo 4. Elas são resistências diferentes e por isso que às vezes nós temos cultivares, por exemplo, como a primeira da lista aqui, ó, TB calibre, ela está classificada como, em amarelo, né, como moderadamente suscetível. No ano de 2022, ela foi a segunda melhor cultivar para índice de giberela e terceira melhor cultivar para grãos giberelados, num ano de pouca doença. No ano de 2023, onde nós tivemos uma pressão bastante alta de giberela, ela foi a 26ª, ou seja, ela quase ficou lá próximo da última para índice de Gibberella, que mede severidade, incidência e severidade, mas foi a primeira a cultivar para grãos giberelados, ou seja, ela apresentou muito sintoma no campo, mas o mecanismo do tipo 4 nesse ano foi muito efetivo e impediu com que o fungo se desenvolvesse na semente. Tanto é que a porcentagem de sementes infectadas foi baixa, pois ela ficou em
classificada como melhor cultivar nessa característica para esse ano. Em 2024, numa situação de moderada ocorrência de giberela, ela ficou um pouco pior do que 2022, muito melhor do que 2023 em relação ao índice de giberela, mas já para grãos giberelados ela ficou na 20ª posição. É difícil de entender porque é um comportamento completamente contrário ao de 2023. Aí outras características, outros fatores interferiram nisso e a gente vai ver depois nas conclusões quais podem ter sido esses fatores. A segunda cultivar, que é a cultivar resistente, que é a Tebio Trunfo, é a única que participou nos 3 anos. Já para 2023, que foi um ano de alta ocorrência de giberela, ela foi a segunda melhor cultivar em índice de giberela, ou seja, em incidência e severidade, e foi a nona cultivar melhor em questão de quantidade de grãos infectados, né? Sendo que em 2022 e 2024 a posição dela foi intermediária, um pouco abaixo da média, para índice de giberela, e para grãos infectados em 2022 ela apresentou uma porcentagem alta em comparação com as demais, né? E em 2024 ela ficou a segunda melhor, né? Quando nós olhamos para as cultivares suscetíveis, que são as que estão em vermelho, nós vemos aqui que realmente, com exceção de 2022, que foi um ano de baixa ocorrência de giberela, e a gente pode já começar a imaginar que em anos de baixa ocorrência da doença pode haver escape, né? Que nem a Tebio Blank e a Tebio Toru, que ficaram muito bem posicionadas para índice de giberela, que mede incidência e severidade num ano de baixa ocorrência de doença, né? Já para a característica de porcentagem de grãos infectados, elas ficaram em posições bem baixas, né? E nos demais anos, mesma coisa, que ficou em 2023 na 23ª, Toruque em 20ª, em 24, 25ª, e em 26ª, em 24 aqui a Toruque, né? A mesma coisa em relação ao porcentagem de grãos giberelados, as posições não foram muito boas, né? Então, existe uma variação e um efeito de ambiente com interação com a genética do material em relação à resistência, que interfere grandemente na ocorrência dessa doença, tá? Ah, e aí nós temos que entender algumas coisas que são importantes, que nos ajudam a compreender por que o comportamento das cultivares ocorreu dessa forma. Então, a variação na reação de cultivares de trigo consideradas resistentes à giberela entre diferentes safras, então ocorre porque a resistência da planta a essa doença é quantitativa, também chamada parcial, ou seja, ela é controlada por vários genes de pequeno efeito, né? E que são fortemente influenciados pelo ambiente e pela quantidade de inóculo, pela pressão da doença, tá? É uma, é uma característica desse tipo de resistência, classificada como quantitativa ou parcial, tá? Que é algo que a gente pode explorar num outro vídeo. Aqui nesse momento, isso seria assunto para um vídeo inteiro, tá? Mas essa é uma das explicações por que da variação da reação das cultivares de uma safra para outra. Outro fator importante que a resistência parcial, né, esse tipo de resistência, funciona bem sob pressão baixa média da doença. Quando a pressão da doença é alta, pode mesmo assim ocorrer alta severidade, né? Hoje, atualmente, não existe no mercado uma cultivar que seja imune à giberela ou totalmente resistente, né? Isso vem também da própria característica da resistência, né? Ser quantitativa ou ser parcial. O trigo possui, como a gente já viu, tipos diferentes de resistência. Em um ano, uma resistência pode ser mais efetiva do que a outra em função das condições do ambiente, né? Em um ano, pode estar sendo favorecida a infecção e não favorecida o desenvolvimento do fungo no grão. E um outro ano, outra safra, ao contrário. A infecção inicial pode não estar sendo tão favorecida, mas uma vez o fungo tendo
sucesso na infecção da planta, ele consegue se desenvolver melhor, né? Se o período de floração da cultivar coincidir exatamente com dias chuvosos e nublados, a pressão sobre o sistema de defesa da planta atinge o máximo, reduzindo a eficiência genética, ou seja, quando as condições ambientais são extremamente favoráveis para a infecção da doença, a sobrecarga sobre o sistema de defesa da planta é muito grande e podem ocorrer, mesmo assim, infecções e severidades elevadas, né? Pela redução, justamente, pelo estresse que o sistema de defesa da planta sofre, tá? E a presença de restos culturais infectados, como palha de trigo, palha de milho, que fazem parte da rotação de culturas, a gente sabe, né? Mas quando essa palhada de trigo ou de milho, ela está muito infectada pela giberela, existe uma quantidade, uma disponibilidade de esporos muito grande e a pressão de doença, né, como a gente fala, a pressão de inóculo na fase mais suscetível do trigo é muito alta e isso acaba favorecendo a ocorrência das epidemias, né? Um assunto que nós vamos explorar num próximo vídeo é, em relação à fitopatologia, é a influência do ambiente, do hospedeiro e do patógeno, né, formando o nosso famoso e clássico triângulo de doença, que eu acho que é um conceito importantíssimo para entender situações como essa aqui. Bom, e como conclusão, como conclusões desses trabalhos, foi dito o seguinte: a variabilidade climática afeta diretamente a intensidade da ocorrência da giberela do trigo ao longo de diferentes safras. Então, como a gente já viu, né, o O ambiente é algo extremamente importante, né? E a variação desse ambiente entre safras pode favorecer ou não a ocorrência da doença. Em safras onde a ocorrência da giberela é moderada ou alta, a resistência da cultivar é fundamental para evitar perdas significativas causadas pela doença. Bom, como a gente viu, no ano de 2023, as cultivares que classificadas como resistentes e moderadamente resistentes tiveram um bom desempenho. Então, realmente comprovando isso, que é importantíssimo a questão da resistência varietal. E mesmo em anos de baixa ocorrência da giberela, as cultivares precisam de um cuidado, né, uma atenção durante o manejo no campo e no pós-colheita, principalmente aquelas que têm maior suscetibilidade à infecção no grão, né, para que ocorra a classificação correta. E sempre que disponível, a informação do tipo de resistência da cultivar deve ser levada em consideração no planejamento do manejo da giberela ao longo da safra. Então, sempre que possível, sempre que for essa informação estiver disponível, ou de alguma forma se consiga essa informação do tipo de resistência, é algo que vem em benefício do planejamento das estratégias de manejo, né? Juntamente com o acompanhamento das variações do ambiente ao longo da safra. Tá bom? Ah, o recado desse vídeo seria esse. Muito obrigado por quem nos acompanhou até agora. Lembrando que qualquer dúvida, sugestões ou críticas podem ser enviadas, né, encaminhadas a mim através do e-mail grvegetal@hotmail.com. Podem entrar em contato através do nosso perfil no Instagram e também, claro, dentro dos comentários deste vídeo podem ser feitas as perguntas e as críticas, enfim. Este era o nosso terceiro vídeo a respeito do assunto. No nosso próximo vídeo, nós vamos tratar da eficiência de fungicidas no controle da giberela, são outros trabalhos também que foram realizados e estão disponíveis, né, para que nós vamos fazer essa análise. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.